Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de aula. Espero que essa semana que passou tenha sido muito proveitosa para todo mundo, que vocês possam realmente ter colocado todas as atividades em dias. Então, a partir dessa semana a prof vai corrigir, né? Quem entregou as atividades atrasadas, até porque nós estamos aí na reta final do ano. Nós tivemos uma reunião prévia e foi dito que até dia 16, né, será o período que vocês irão ter aula e poderão postar atividades. Dali para frente, né, a gente vai fazer as entregas de fim de ano, né? Boletim, conselho de classe, boletim, né? Então, eu espero que realmente todo mundo, né, se aprove para o sexto ano. Até porque o sexto ano, né, vocês vão ter professores diferentes, vão ter um professor por disciplina, então vocês não vão ter uma única não vão ter uma única professora regente, né? E vocês vão ter professores diferentes em todas as disciplinas. Então, será uma nova etapa na vida de vocês, né? Vai mudar, né, a situação de vocês, né? Em questão a série, né? E aos professores também. Então, vamos se preparar direitinho para que ano que vem seja, né, tranquilo, que vocês se adaptem. Então, eu espero que apesar de tudo, que esse ano, né, tenha dado muito aprendizado para todos vocês. Então, vamos fazer a correção, né? Hoje é segunda-feira, nossa aula de português. Vamos fazer a correção da última atividade na página 95. Nós paramos lá no texto Profissão Desenhista de Dinossauro, né? Que é a pessoa que desenha, né, o dinossauro, né? Toda a sua estrutura e tal, né? Então, nós temos uma atividade na página 95 que diz assim, que é uma interpretação, né? Converse um pouco com os colegas. Aí na letra A, qual é o nome da profissão, né? Qual é o nome da profissão do entrevistado, né? No caso. Então, desenhista, né? De dinossauro. Porque ele sempre gostou de dinossauro, né? Você sabe o que que profissão quer ter? Então, faz um questionamento para você, né? Que há muita gente já tem assim definido, outras ainda estão pensando, ou tem algumas para decidir, algumas opções, né? Fique sabendo, a entrevista, né, é um texto que apresenta uma informação, que é esse texto aqui, sobre um assunto geralmente dadas por um especialista, né? As partes de uma entrevista são, né, o título, né, da entrevista e às vezes o subtítulo. O subtítulo é aquilo que vem embaixo do título, tá? É um outro título, só que um pouquinho menor. A introdução, né, que é o início da entrevista, do que a entrevista vai falar, é a introdução. E apresentação do assunto do entrevistado, no caso, tá? Perguntas feitas pelo entrevistador e respostas, né? Então, a entrevista é feita de perguntas e respostas, dadas, né, por quem está sendo entrevistado, né? Pelo entrevistado. Aí nós temos compreensão. Número 2. Qual é o título da revista, né? O título da revista é Profissão Desenhista do Dinossauro, não é isso? A gente não viu ali o que é o título que tá em cima lá, né? Aí na número 3, que informações a introdução traz, né? Então, a gente vai lá na introdução ler agora, ó. A introdução, né, fornece informações básicas sobre o assunto e apresenta o entrevistado, né? Como foi a introdução da entrevista e qual a intenção ao escrevê-la desse modo? Então, com perguntas, né? Essa foi a intenção. Para o leitor, que é a gente que lê, né? Com a intenção de despertar, né? O seu interesse da leitura, pela leitura. Então, por essa leitura, no caso, o nosso interesse, que somos o leitor. Na 4,
o que a entrevista informa, né? Então, a gente também vai ter que ir no texto, né? Algumas, né, curiosidades sobre a profissão de um paleartista. Paleartista é quem? É quem desenha o dinossauro, quem faz a arte do dinossauro. E paleontólogo é quem estuda e pesquisa sobre dinossauro. Então, há aí uma diferença. Um é quem pesquisa sobre o dinossauro e o paleoartista é quem desenha o dinossauro. Até porque o dinossauro é um animal que não existe mais na nossa atualidade, né? E então o homem, assim, ele começa a imaginar a parte de estudos e começa a fazer a arte, né? Na número 4, né? Não, na número 5. Quais são as dificuldades da profissão do entrevistado? Então, você vai ter que ler o texto também para responder essa questão. Conhecer bem, né? Conhecer bem cada espécie, igual eu falei, tem que estudar, né? Para poder escrever sobre isso. Como é que eu vou escrever uma coisa que eu não tenho conhecimento? Para eu escrever uma coisa, eu preciso ter bastante, não só um pouco, bastante conhecimento. É igual fazer redação, né? Quando vocês estão aprendendo a fazer redação, vocês estudam primeiro como fazer redação, não é isso? Então, conhecer bem a espécie para que o desenho fique certificamente, né, correto, né? Então, tem que pesquisar para fazer um desenho que condiz, né, com o que é um dinossauro, né? Vamos para a página 96. Então, a gente vai falar hoje sobre verbo auxiliar principal e verbo auxiliar. O que é isso? Então, vamos lá. O verbo auxiliar é aquele que ajuda, né, o verbo principal na frase. Ao expressar seus significados juntos, né? Eles formam, porque daí seria o quê? O verbo principal. Não, o verbo auxiliar e o verbo principal, eles formam uma locução verbal, tá? Na oração. O verbo auxiliar indica, né, o tempo, né, em que tempo tá, se é presente, se é passado, se é pretérito, entendeu? Ele vai indicar o tempo, tá? E o número, entendeu? O número e a pessoa da locução. Então, quantos são, né? Quantas pessoas, quantos números, né? Tempo, ele indica o verbo auxiliar, tempo, pessoa e número, ok? Enquanto o verbo principal, né? Estamos vendo a diferença entre um e outro. Enquanto o verbo principal expressa o quê? O significado, o seu significado. Os verbos auxiliares mais usados são, aqui no livro diz, ser, estar, ter e haver. Então, sempre que você estiver lendo esses verbos, eles são os verbos auxiliares, tá? A expressão, por exemplo, estão registrando é uma combinação, né, de dois verbos para, né, expressar uma só ação, tá? Uma só ação na frase. Aí vamos lá, ó. Estão. Estão é um verbo auxiliar, né? Então, tá indicando o quê? Tá indicando números, né? E também tempo verbal, né? Estão, né? Estão presente, né? Quer dizer, o tempo presente. E que são mais de um, né? Que são mais de um. Aí, nós temos ali, verbo principal, né? Registrando, né? Ele forma o quê? Estar. Estão registrando, forma uma locução verbal. Dois verbos, um, né? Indicando número, tempo, né? E o outro indicando, dando o quê? Significado ao verbo registrando, tá dando significado ao verbo estão. Entendeu? Eles se completam, né? Um indica, o auxiliar indica o verbo
o tempo do verbo, o número, a quantidade, né, de pessoas, e o registrando, ele dá significado ao verbo estão. E isso significa que forma uma locução verbal, tá bom, gente? Eu quero que vocês façam a atividade da página 97, que é sobre isso ali, né? E que vocês, né, entreguem pra gente corrigir na próxima aula, ok? Então, dúvidas, me procurem, tá? E aí, a prof vai estar auxiliando vocês, ok? Tenham todos uma ótima semana. Até a nossa próxima aula.